Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Horizonte Agrocast. Este que é o episódio número 71 de um projeto que começou em janeiro de 25, 19 de janeiro para ser mais específico, e é um projeto que vem tomando forma, tendo cada vez um maior número de seguidores e ouvintes, e um projeto que a gente vai aprendendo a fazer e se desafiando, né, com o objetivo de ampliar os horizontes de quem assiste ou escuta, através de abordar assuntos que rotineiramente não são tão abordados dentro da nossa cadeia. Eu sou o apresentador Pedro Rocha Marques e falo da cidade de Itaqui, nesse episódio que tem o número 71. Gostaria de cumprimentar também o nosso convidado especial de hoje, Roberto Gresselé, com quem vamos falar sobre pecuária gaúcha. Tradição não basta para competir. Como é que tá, Roberto? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Horizonte Agrocast. Tudo bem, Pedro? Boa tarde, é uma satisfação. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Como usualmente se fala nos podcasts, porque as pessoas degustam o episódio conforme melhor a sua rotina. Uma grande satisfação aqui estar com vocês, estar conversando contigo. Bastante tempo que a gente não se via, vai ser um bom papo. Que legal, também estou muito feliz e empolgado com esse papo, que eu sei que vai ser muito legal. Bom, antes disso, né, preciso comentar um pouco sobre os nossos patrocinadores que fizeram e fazem esse projeto estar crescendo e desenvolvendo. Diamaju Distribuidora, com logística própria em mais de 5 mil produtos nas linhas agropecuárias, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do sul. Frigorífico Pinhal, dos irmãos Salvati Limitada, de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul, São Borja e Santana do Livramento, terra do convidado. Entrega para todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. MSD Saúde Animal, que tem como propósito melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. Veterinária Marque Sinal, solução do pet ao pasto, nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. Deita aqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Vamos então começar o nosso Horizonte Agrocast, e você pode, tem sempre na quinta-feira novos episódios, às 19 horas eles são lançados, no YouTube da Pecuária PRM, no Spotify do Horizonte Agrocast, no canal 19 da Claronet, no canal da TV Santa Maria, para quem está no coração do Rio Grande, e também em sistemas de IPTV. Além disso, não esqueça de seguir a Pecuária PRM no YouTube e o Horizonte Agrocast e a Pecuária PRM no Instagram e TikTok. Bom, por que a gente pensou em falar sobre esse tema que é pecuária gaúcha, tradição não basta para competir? E por que o Roberto? Bom, Roberto é um dos principais profissionais do mercado quando o assunto é estratégias de desenvolvimento e marketing para o agronegócio. Tem uma trajetória fortemente vinculada às áreas de gestão empresarial. Tem experiência acumulada em projetos especiais para desenvolvimento de agro, estratégias de marketing voltadas ao mercado de carne e relações corporativas dentro da cadeia produtiva. Palestrante profissional, ao longo de 25 anos de atuação, já foi assistido por mais de 30 pessoas. Originário do coração do Pampa Gaúcho, Santana do Livramento. Seu perfil, uma fusão de origem, cultura e ciência. Médico veterinário, com mestrado em produção animal na cadeia produtiva da carne. Entre 2005 e 2009, morou em Rondônia. No mesmo período, foi coordenador e professor do curso de pós-graduação em agronegócio e coordenador do curso de medicina veterinária da UBRA em Ji-Paraná, Rondônia. Foi responsável pelo projeto de desenvolvimento sustentável Rondônia, o Estado Natural da Pecuária, desenvolvido pela FEFA Rondônia. E em 2010, quando voltou para os pagos, foi sócio proprietário da CIA, Serviço de Inteligência e Agronegócio e Empresas, até 2012. De 2012 a 2019, trabalhou no Sebrae. E
é membro da mesa diretiva da Aliança del Pastizal. Em 19, ele criou a empresa Prado, Estratégias para Agronegócio, empresa de consultoria, atuação e estratégias em desenvolvimento e marketing do agro. Desde janeiro de 2022, é executivo-chefe da Associação Brasileira de Brancos. Bom, currículo bem diversificado, um cara que tem um conhecimento de outras realidades e, em virtude disso, que a gente vai entrar nesse assunto para conversar. E, Roberto, normalmente a gente busca, antes de começar, de entrar no assunto, a gente acredita que muito do que o Roberto acredita, faz, imagina e pensa hoje tem muito a ver com a sua experiência pregressa, né? As experiências que se teve antes. E como nem todo mundo lhe conhece, é interessante a gente ouvir um pouco da tua história pessoal e profissional aí, porque a gente acredita também que o nosso público ele é bem diversificado, desde jovens, estudantes até ouvintes acima de 60 anos. Então, eu acho que o objetivo do Horizonte Agrocast é ampliar horizontes de quem escuta e assiste, como se fosse a leitura de um livro, né? Se tirarmos um aprendizado de cada episódio, já estamos muito satisfeitos e tenho certeza que desse episódio serão vários aprendizados e a trajetória de cada pessoa a gente pode ir aprendendo com ela. Então, Roberto, fica à vontade com o tempo que tiveres para contar um pouco do início da tua história e a gente vai trocando ideia que temos tempo suficiente para poder abordar a tua história e o assunto no qual nos propomos. Um grande abraço e é um grande prazer estar contigo mesmo. Tá bem, Pedro, uma satisfação mais uma vez. Eu estava fazendo umas contas aqui, né? Tem algo como 20 anos que a gente se conhece e tem algo que explica bastante, inclusive, o que a gente vai conversar aqui em comum entre a minha trajetória e a tua, que é nós nos desenvolvemos a partir daquilo que nós nos qualificamos de conhecimento técnico, né? Somos profissionais, somos duas pessoas que tiram daqui o seu sustento, né? Do conhecimento, do saber, da capacidade de transformar o nosso conhecimento em resultado para aqueles que a gente se destina a atender. Bueno, quem é o Roberto Gresseler, que eu acho que é a primeira camada dessa nossa conversa, né? Roberto Gresseler, como tu falou, é um guri originário, hoje mas não é um guri, né? Mas ele era um guri originário de Santana do Livramento, nascido e desmamado em Livramento, e como todo guri de Livramento, e eu especificamente não tenho família com origem rural, então o meu sonho era trabalhar em instâncias. Eu tive a minha convicção, eu fui afortunado de ter... Eu não tive a dúvida de saber o que eu queria fazer. Desde muito jovem eu dizia, eu quero ser veterinário para ser gerente de uma estância. Esse era o meu projeto de vida. Então, veja que a minha determinação facilitou bastante, porque ela me permitiu atalhar daquilo que era o meu sonho inicial para o que eu viria a trabalhar. Eu vim para Porto Alegre, tomei um pau enorme, né, para passar nos vestibulares aqui, tinha uma qualificação melhor possível que meus pais conseguiram me dar, mas que na época não eram suficientes para desempenhar e ter bons resultados nos vestibulares do Brasil mais concorrido, enfim. Aí depois fiquei aqui em Porto Alegre, né, fiz medicina veterinária, fiz o mestrado, comecei um doutorado e assim começou a minha vida profissional. Então, só que o que mudou, Pedro? E tem alguns tijolinhos que é importante a gente qualificar. O sonho de trabalhar numa propriedade rural, de administrar uma propriedade rural, ele foi realizado, ele foi concretizado durante 6 anos. Os primeiros 6 anos da minha vida profissional, eu consegui fazer uma atuação de atendimento a propriedades rurais. É bem verdade que por 5 anos a gente fez isso lá em Ji-Paraná, lá em Ariquemes, lá em Jaru, lá em Vilhena, no estado de Rondônia. Comecei atendendo lá, porque quis o mundo dar uma guinada e me levar embora para Rondônia. Quando eu estava... no segundo ano do meu doutorado na Federal do Rio Grande do Sul, recebi um convite para ir embora para Rondônia. E por que eu fui embora para Rondônia? Eu fui embora para Rondônia a convite de uma universidade, a Universidade Luterana do Brasil, para fazer um curso de medicina, o que seria o primeiro curso de medicina do norte do Brasil. Pois bem, e por que isso? Por que eu? Porque eu não era um especialista em montar cursos de graduação, né? Muito pelo contrário, eu estava estudando eficiência reprodutiva de vaca Braford em diferentes graus de sangue, com o professor Júlio Barcelos. Mas eu tinha no meu currículo já especificidades de gestão, que é o que me traz aqui a conversar contigo hoje. Porque ao longo da minha faculdade, os 5 anos e meio que eu fiquei na faculdade, eu trabalhei durante 6 anos no Tribunal de Contas do Estado, do Rio Grande do Sul.
numa atuação profissional, numa oportunidade que eu tive, que em nada tinha a ver, a priori, com a minha formação, mas que hoje explica 100% o que eu faço, né? Eu tinha um trabalho no Tribunal de Contas que me permitiu ter contato com contas públicas, com gestão, com métricas, com indicadores, com fatores de risco, enfim, coisas que para quem trabalha com as ciências agrárias na sua graduação não tem a felicidade de ver e não tem a oportunidade de discutir isso, né? Então, tu nota, Pedro, que desde o início a minha formação, então, foi um médico veterinário / gestor. Eu tive muitas horas e horas dedicadas a cursos, treinamentos e a próprio dia a dia prático de gestão de empresa, gestão de entidade, enfim, aquela máxima que explica como que se toca um negócio. E assim me fiz, Pedro. Fui embora para Rondônia, fiquei lá 5 anos, fui muito feliz no estado de Rondônia. Quando voltei, já voltei não mais atendendo propriedade rural, porque lá em Rondônia eu tive a oportunidade de trabalhar primeiro por uma consultoria em nível estadual. Essa consultoria do FEFA foi um programa de estado que eu fui contratado para desenvolver. E depois para uma grande companhia frigorífica, que também era algo bastante audacioso, bastante grandioso e que levou a minha carreira para fora da porteira. De lá para cá, então, eu me posicionei muito mais com essa capacidade e essa vocação de olhar a cadeia como um todo, olhar aquela necessidade que nós tínhamos, do que nós precisávamos aperfeiçoar, e diante disso, o que eu podia oferecer de serviço para os nossos clientes. Então, hoje em dia, aquele guri que saiu de Santana do Livramento para ser médico veterinário e administrador de uma fazenda, eu já fiz isso, faço um pouco disso no meu dia a dia pelo contato indireto que tenho com pecuaristas, mas hoje a minha empresa é uma empresa voltada para a construção de estratégias para agronegócio, sobretudo dentro da cadeia da bovinocultura de corte, da carne bovina, da produção de carne bovina. Legal, Roberto. E quando vais a Rondônia, né? Porque a gente estamos no episódio 71, no episódio 68 e 69, a gente gravou 2 episódios com o Rodrigo, né? Rodrigo Patucci, né? Da Terra Consultoria. E aí, ele, nos 2 episódios, a gente conversava sobre benchmark, indicadores, e volta e meia ele voltava e falava no estado de Rondônia, né? Que ele disse, a gente atende algumas fazendas ali e tal, e é um estado que, se eu não fosse tão bairrista e gostasse tanto de morar no Mato Grosso do Sul, eu seguramente eu me mudaria com a minha família para lá. Quando a gente conversou sobre Rondônia, também viu o carinho que tens com o Cháquer também conversando, ele fala muito da questão de Rondônia. Então, como é que foi essa experiência nesse estado, que é dos estados mais jovens do nosso Brasil, e o que tem de tão diferente lá para que os nossos seguidores, ouvintes, possam entender, porque eu acho que é algo ainda muito distante da maioria do nosso público. Tá bom, vamos ser bastante pragmático aqui e didático, tá? Rondônia tem muitos aspectos positivos e uns quantos aspectos negativos também, assim como o Rio Grande do Sul, assim como o Tocantins, assim como a Bahia e assim como o Paraná. Todo o local tem as coisas boas e algumas coisas que deveriam estar num patamar diferente. Estou falando como uma nação como um todo, né? Um país que quer ser protagonista, ele ainda incorre em alguns pecados capitais que deveriam estar superados. Mas vamos a Rondônia. O estado de Rondônia, o que faz dele o grande sucesso? Primeiro, uma característica de condições naturais, né? E isso foi muito fácil para mim fazer a campanha que eu idealizei, campanha Rondônia, Estado Natural da Pecuária, porque é um estado que naturalmente dá para fazer pecuária. E vamos ficar aqui só no assunto pecuária, tá? Não vamos ir para outros setores. Mas ele é um estado que chove muito bem, tem um volume de água muito bom, tem uma temperatura muito alta e uma umidade, porque ele está em território, a sua maioria do seu território, em bioma amazônico. Então, a capacidade de produção de pasto no estado de Rondônia é muito grande. Aí tu vai me perguntar, mas não tem seca? Tem uma seca dramática, uma seca muito forte durante 4 meses, que tu reza todos os dias para chover e não chove. Só que estrategistas de pasto, produtores rurais, numa boa parte, já se acostumaram com esse ciclo.
de que durante 4 meses do ano não chove. Então, eles se preparam, e cada vez mais com o avanço do conhecimento, do manejo de pastagens, eles conseguem, nem todo mundo, é verdade, estocar uma grande quantidade de massa verde, de massa seca, desculpa, para que passe o período da seca. Então, Rondônia chove muito, produz muito pasto, e tem um fator que é o fator humano também, que eu acho que é muito importante, né? Quem foi para Rondônia, poucas pessoas são de Rondônia. Rondônia é um estado jovem. Então, Rondônia foi feito por pessoal que veio de diferentes estados do Nordeste. Rondônia foi feito por gaúchos, por paranaenses, por paulistas, enfim, por mineiros. E todo mundo que foi para lá por um projeto de vida. Foi para lá para ganhar dinheiro. Seja para botar uma farmácia, seja para botar uma loja de pneus, seja para criar gado. Então, esse apetite, Pedro, faz com que as pessoas se determinem a trabalhar. E quando tu tem uma grande frequência de pessoas trabalhando de fato, é quase que impossível dar errado, né? As coisas acontecem numa velocidade muito grande. Tanto que, e isso segue até hoje, que eu tenho voltado em Rondônia com alguma frequência, acontece até hoje de cada novo empreendimento que se instala em Rondônia, quando tu chega, tu é muito acolhido pelas cidades. Porque as pessoas entendem que tu está indo para lá prestar um serviço que vai melhorar a vida deles, independente do setor que tu vá. Então, todo mundo torce pelo sucesso, todo mundo apoia novos empreendimentos, todo mundo trata de dar ofertas e oportunidades para todo mundo. Então, isso explica um pouco o porquê Rondônia é tão pujante. Tem uma coisa que talvez passe assim também dentro da cabeça do Schacker e do Patucci, quando tu falaste com eles, é que tem uma questão de que, se tu junta lá, né, Nelore cruzado com britânicas ou com sintéticas, mais muita chuva, muito pasto, isso significa, junta tudo nessa equação e bota capacidade alta de produzir carne. E exemplo é que o Rio Grande do Sul é um dos principais destinos da carne produzida no estado de Rondônia. Eles têm uma capacidade competitiva de produzir carne de qualidade boa, não estou falando de uma carne espetacular, mas de uma carne boa, a um preço competitivo para a maioria das prateleiras brasileiras. E um quarto e último aspecto, Pedro, que é importante, é uma questão logística. Olha, Rondônia é longe, daqui de Porto Alegre, aonde eu morava, fica 4.100 quilômetros, tá? É longe, mas é bem localizado do ponto de vista de logística, sobretudo rodoviária e ferroviária. Né? Rondônia está mais perto e estrategicamente tem projetos que levaram ao desenvolvimento a saída da Rota do Pacífico, que é por onde está saindo boa parte das exportações. Então, se tu junta todos esses aspectos aqui, isso explica um pouco do que é o sucesso atual do estado de Rondônia e aquilo que vai fazer, sem sombra de dúvida, de Rondônia um dos principais estados do Brasil. Muito interessante. Só quero deixar muito claro, tá? Tu começou me abordando por Rondônia. Não é um estado perfeito. Tem suas mazelas, como todos os outros estados. Se nós fôssemos falar de Rio Grande do Sul, nós falaríamos de outras virtudes e de outras mazelas, né? De outras coisas que não são tão positivas. Sim, bem compreendo o ponto. Roberto, aí, bom, fica um tempo em Rondônia, volta para o Rio Grande do Sul, e aí como que o Roberto ele enxerga esse trabalho, o que quando decide vir de Rondônia para o Rio Grande do Sul novamente, o que se pensava, o que se imaginava fazer, e quando retorna para os pagos, e o quão essa experiência em Rondônia acrescentou nessa próxima experiência que vieste a fazer? Essa pergunta é muito boa, porque foi a pergunta que acabou guiando a mudança grande na minha vida, né, Pedro? Se Rondônia é tão bom, por que tu veio embora? Tantos me perguntam. E eu não tenho vergonha nenhuma de admitir, nessa vida tão metálica de hoje, nessa vida tão marrom, nessa coisa tão fria, que o que me fez vir embora para Rondônia foram decisões de cunho pessoal. Eu não queria passar o resto da minha vida longe da minha família. Eu não queria que nos meus aniversários tivessem os meus novos amigos, mas não estivessem os velhos. Eu não queria que na festinha de dia dos avós, os avós dos meus filhos não tivessem. Sabe? Foi uma decisão muito difícil. Foi decisão difícil ir embora para Rondônia. Foi uma decisão 5 vezes mais difícil dar as costas para aquele Eldorado lá e voltar para o Rio Grande do Sul.
Muito bem. Por que eu voltei para o Rio Grande do Sul? Porque depois de tanto tempo, eu sabia que eu disse, pô, mas eu tenho agora um grande diferencial. Eu fiquei 5 anos sentando, e aqui eu quero fazer um comentário bastante leve, tá? E não descontando de ninguém, por favor. Mas eu passei 5 anos sentando em mesas de discussões com pessoas de um nível bastante alto. E algo bem diferente dos estados do centro-oeste e do norte do Brasil é de que é muito frequente o Brasilzão, aquele Brasil tropical, se ver como uma coisa só. Então, tinha muitas reuniões do Estado de Rondônia que aconteciam em São Paulo. Na época não existia Skype, né? Não existia, estava nascendo o Skype, não existia redes sociais assim com essa força, não existia esses aplicativos, então as reuniões eram presenciais. Era comum pegar um avião para fazer uma reunião de 1 hora em São Paulo. Quando tu tem esse hábito, Pedro, e tu frequenta esse tipo de ambiente, esse tipo de discussão, a tua cabeça começa a ser elevada para um nível de desafio diferenciado. Quando eu vim embora para o Rio Grande do Sul, tu traz essa bagagem acumulada contigo, a bagagem, o teu ouvido é outro. Tu não discute mais apenas carga animal, lotação animal, qual o melhor princípio ativo para o carrapato, que são discussões necessárias. Mas vocacionando, juntando com esse aspecto meu de gestão, eu disse, eu tenho oportunidade de oferecer aos meus futuros clientes, né, quando eu vim embora, algo maior, algo de visão estratégica de longo prazo, de fazer projetos de cunho regional, de fazer projetos para entidades, para governos, enfim. E trouxe também do estado de Rondônia o melhor de tudo, além do meu filho mais velho, que nasceu lá, né? Mas eu trouxe uma agenda telefônica muito importante. Sabe, uma agenda telefônica, e tu me entenda, né, isso o nosso professor, que foi nosso professor em comum, o Júlio Barcelos, sempre me dizia isso, né, se tu não conhece o fulano, tu tem que conhecer quem conhece ele. Ele sempre me dizia isso, sabe? Então, eu tenho por rotina ter uma boa agenda telefônica e cultivar esses relacionamentos. Quando eu desci aqui no Rio Grande do Sul, eu trouxe um relacionamento no meu celular, maneira de dizer, né, com pessoas que iam me acompanhar, iam me apoiar, iam estar comigo, iam abrir portas para projetos que agora eu fizesse em favor do Rio Grande do Sul. E assim a gente montou, eu e o Davi montamos a CIA, né, Serviço de Inteligência em Agronegócio, onde eu fiquei, eu acho que não chegou a dar 2 anos, mas eu fiquei 1 ano e pouco em sociedade com o Davi, e aí, de novo, me surge uma oportunidade, mas aí não fora do Rio Grande do Sul, no Sebrae Rio Grande do Sul. Sebrae Rio Grande do Sul, vendo um pouco dessa visão mais ampliada, e não só de um consultor de fazenda, tinha uma oportunidade lá de ser coordenador estadual em pecuária de corte, e eu optei na época, colocando os prós e os contras, eu resolvi me focar nessa carreira do Sebrae, porque eu entendia que ali também, além de uma oportunidade mais ampla e estadual, eu tinha uma oportunidade, inclusive, de me qualificar. O Sebrae é uma bela entidade, uma entidade muito importante, né, oportuniza muito treinamento para funcionários, e eu agarrei essa oportunidade, e o Davi seguiu tocando depois a CIA sozinha por um bom tempo aí, depois se qualificou e teve mais gente que chegou. Mas assim foi a volta ao Rio Grande do Sul. E trazendo um terceiro elemento, então, experiência, uma agenda telefônica importante, mas eu tive uma capacidade de ver o Rio Grande do Sul de fora. E isso é algo que hoje, felizmente, cada vez mais pessoas estão fazendo. Que é olhar de fora, sabe? O Schacker fala isso, que ele tem uma dinâmica que quando ele leva consultores em propriedades rurais que ele atende, ele pede para as pessoas criticarem, sabe? Critique aqui o meu sistema produtivo, porque tu, olhando o teu sistema produtivo todos os dias, talvez tu vai perdendo a capacidade de ver o que poderia melhorar, né? Quando tu fica 5 anos fora do Rio Grande do Sul, vendo pessoas, e olha as palavras que eu vou usar, tá? Vendo pessoas admirarem o Rio Grande do Sul, vendo pessoas idolatrarem os gaúchos, e vendo pessoas não entendendo por que o Rio Grande do Sul ficou para trás, essas 3 coisas, eles admiram, eles idolatram, eles respeitam o povo gaúcho, eles entendem que o gaúcho é trabalhador, eles entendem que o nível técnico do Rio Grande do Sul é muito alto, mas eles não entendem como é que, com tanto bom elemento, muitos trens da história foram perdidos.
E aí, quando tu tem essa oportunidade de, junto com ele, sentar nessa mesa e olhar para o Rio Grande do Sul, quando tu volta para cá, tu tem a capacidade de construir e contribuir, fazendo pelo estado de onde tu nasceu, né? Muito legal, muito legal. E aí, como é que foi essa experiência aí no Sebrae? Sebrae foi grande, cara, foi grande. Sebrae é uma das instituições muito diferenciadas, é uma felicidade, né? A invenção do Sistema S é algo genial, né? O Sistema S é um organismo muito importante na estrutura desse país. Quisera todo o país ter entidades como o Sistema S, como o Senar, como o Senai, como o Senac, como o Sebrae, enfim, né? Porque tu tá ali com entidades que têm um importante recurso financeiro, pessoas que têm um quadro técnico de um nível bastante elevado, e que, juntando essas duas coisas, conseguem oportunizar muito conhecimento pelo desenvolvimento, em primeiro lugar, dos micro e pequenos empreendedores, que é a quem o Sebrae se destina, né? O Sebrae se destina a atender micro e pequenos empreendedores. Trabalhar no Sebrae, eu tive duas grandes contribuições. Eu aprofundei o meu nível sobre gestão de projetos, que é algo que também é muito estranho à nossa formação. E quando tu diz gestão de projetos, é o que é gerenciar um projeto, como que tu instala indicadores, como que tu faz uma análise crítica de riscos, o que são as partes de um projeto, como que tu gerencia cronograma, algo que pelo menos na minha formação de veterinário, eu não tive algo nem perto disso, né? E com aquela base que eu tinha lá no Tribunal de Contas, foi mais fácil linkar. Mas foi quase que uma pós-graduação. Eu praticamente fiz uma pós-graduação em gestão de projetos, trabalhando esses anos no Sebrae. E uma outra coisa, eu tive a felicidade eu peguei, se não me engano, 3 diretorias diferentes no Sebrae. E 2 delas investiram muito em inovação. E aí tem algo fantástico. Quando tu trabalha com inovação, quando tu estuda inovação, quando tu convive com empresas e profissionais da inovação, tem bastante ruptura de paradigmas, assim. Tu começa a conversar com pessoas estranhas ao teu dia a dia, eu vou usar uma palavra. Porque se a gente senta numa mesa, Pedro, para escrever um projeto, eu, tu, mas os nossos colegas zootecnistas, agrônomos e veterinários, com raras exceções, nós vamos escrever um projeto muito semelhante, né? O projeto vai ter um viés muito das ciências agrárias. Quando tu senta com inovação, a inovação parte de um pressuposto que é legal e é necessário divergir. Porque ao aumentar as divergências, a gente refina e chega no ponto de convergência. É o aspecto natural da inovação, primeiro tu diverge para depois tu convergir. Na inovação, tu conversa com profissionais das ciências da criação, da criatividade. Tu trabalha muito com design de projeto, tu trabalha muito com profissionais que estão acostumados eles não se apegam à ideia, desenham uma ideia, a ideia não ficou boa, deleta e vai para outra, ou faz a segunda versão. Então, o Sebrae me oportunizou muito isso, e eu tive uma oportunidade de transitar em todo o Rio Grande do Sul, de coordenar todos os projetos que na época a gente coordenou, trabalhei com muita gente boa, tive muito bom colega e tive muito bons parceiros em outras entidades. O Sebrae também me ensinou muito a ter trânsito em entidades, porque ele trabalhava junto com o Emater, já trabalhava junto com o Unipampa, trabalhava junto com a Farsul, trabalhava junto com o Senar, trabalhava junto com a Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, trabalhava junto com a Federal do Rio Grande do Sul, com a Federal de Santa Maria, com a Embrapa. Como tu vai te emparceirando, tu aprende a sentar na mesa e ver o que é um projeto montado por vários. Tu aprende a ter um senso crítico, de saber, olha, isso aqui não vai dar em nada. Né? Tu começa a ter um feeling muito aguçado de, cara, aqui tem gente demais, discurso demais e algumas coisas não vão dar certo. Uma escola muito positiva, foi muito, muito positivo. O Sebrae foi algo muito rico na minha trajetória profissional, foi o último degrau profissional antes do que eu faço hoje, que hoje eu sou dono da minha empresa, né? Estou completando aí 7 anos, agora vai completar de vida a minha empresa, e a última experiência profissional antes da minha empresa foi o Sebrae, onde eu fiquei, se não me engano, 6 ou 7 anos.
Muito legal. E conta um pouco sobre a Prado, para a gente, vamos dizer, encerrar essa parte da tua trajetória. Na verdade, agora, falando da Prado, a gente não vai encerrar a trajetória, porque estás atuando com ela e a gente vai fazer um link para o assunto conforme tu vais contando. O nome da minha empresa é Prado, o nome fantasia, né? Prado Estratégias para Agronegócio. Ela é uma empresa minha e da minha sócia e da minha esposa, Cristina, né? O nome da jurídica é Zafari Gresselé. E ela é uma empresa que ela nasceu, então, há 7 anos atrás, com absolutamente tudo que a Cristina e eu acumulamos de experiência. Tá? Então, no meu caso aqui, que é quem está conversando contigo, mas certamente a Cristina te diria a mesma coisa, mas tu junta na Prado a medicina veterinária, o mestrado, os 5 anos de Rondônia, os 2 anos de CIA com o Davi, os 6, 7 anos de Sebrae, o Tribunal de Contas, tu junta tudo isso e tu depura numa empresa formatada, então, para desenhar e para executar projetos e ações de desenvolvimento para o agronegócio. E aí, antes mesmo que tu me pergunte, porque muita gente me pergunta e algumas pessoas me abordam, tu trabalha com todo o agronegócio? Não. Eu respeito muito a minha vocação e a minha formação originária, que é vinculada à pecuária de corte. Então, eu trabalho especificamente na cadeia da carne bovina. Eu não trabalho com projetos de cana-de-açúcar, de citros, de soja, de milho, nunca trabalhei. Inclusive, tenho satisfação de repassar para outros colegas que eu sei que têm vocação e conhecimento. Porque o grande segredo da nossa atuação, minha e da Cristina, é que, além de contratar para desenhar, para fazer uma estratégia de atuação que um consultor administrador pode fazer, eu tenho a habilidade do consultor, mas eu tenho o conhecimento do chão de fábrica, né? Tenho a formação nisso. Então, por isso que eu costumo respeitar o meu quadrado. Eu fico no meu quadrado. Porque se eu for fazer um planejamento estratégico para uma cooperativa de açúcar, eu vou ser apenas um consultor de planejamento estratégico. Porque eu não entendo de cana-de-açúcar. Eu não entendo da cadeia de produção de açúcar. E eu não gosto de ficar limitado a isso. Então, é uma empresa que hoje trabalha na realização, na idealização e na execução, naqueles que assim entendem e que têm por desejo, de fazer projetos de desenvolvimento. Desenvolvimento basicamente para entidades e grandes companhias do agronegócio brasileiro. E ela está, hoje ela tem clientes espalhados por quais estados? Bom, isso é uma coisa que muda bastante, tá? Eu vou te responder hoje. Assim, os estados que eu trabalho com maior frequência são 11 estados, começando o Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Minas Gerais e Goiás. Basicamente esses, tá? São estados aonde eu vou ou já fui nesse ano passado aqui, nesse ano que estamos vivendo, 2026, porque é muito comum, Pedro, eu tenho clientes que são fixos e tenho clientes que têm início, meio e fim de uma forma rápida, sabe? Olha, me contrata para fazer apenas a estratégia de desenvolvimento daquela entidade. Para isso, a gente acerta um trabalho de 90 dias. Por 90 dias tem início, meio e fim. Eu vou lá e dou como entregue. Mas é nesses 11 estados aí que eu tenho maior frequência de participação. Digamos, e não por coincidência, aonde está o núcleo do boi brasileiro, né? Os principais estados, talvez eu não, desses principais estados, onde eu não tenho uma atuação forte, no Pará, eu não tenho uma atuação forte, Santa Catarina também tem uma atuação muito tímida, basicamente não tem atuação em Santa Catarina, já tive no passado, organizando uma cooperativa de carnes, hoje em dia é uma demanda só por palestra, mas cliente fixo eu não tenho. As consultorias são muito mais nesses outros estados. E moro em Porto Alegre. Muito legal. Sim. E para entender, assim, por exemplo, esses projetos focados na carne, são projetos que, desde que envolve entidades que representam produtores, até projetos de empresas que querem valorizar a sua marca, seria isso? Exatamente. Eu posso ter dado... Não tem problema a gente citar nomes aqui? Não, de jeito maneiro. Não, eu acho que é bom para ilustrar, né? Talvez isso. As pessoas que acompanham o nosso trabalho talvez saibam. Os que não acompanham vão ficar sabendo, então, uma oportunidade. Mas vou pegar exatamente essa tua última fala aqui, tá? Vou te dar 2 exemplos reais. Quem é que é cliente
da Zafari Gresselé hoje? Uma entidade que está nascendo no Rio Grande do Sul, o Fundocarne. Tá? O Fundocarne, recém-criado pelo Cicadergs e pelo IDPEC e por uma série de apoiadores, é cliente da nossa empresa. O que eu estou prestando de serviço para eles? Fazendo toda a estratégia de desenvolvimento do Fundocarne. O que é o Fundocarne, o que ele vai fazer, quais as ações, a que ele se destina, qual é seu objetivo, a organização da estrutura interna do Fundocarne, como que vai ser o organograma de condução do Fundocarne. Então, aí, para te dar um exemplo de uma entidade que trabalha com carne, certo? Agora eu vou te dar o exemplo de uma empresa. Por 5 anos, foi nosso cliente a empresa, o Frigorífico Coqueiro. No Frigorífico Coqueiro era uma estratégia de desenvolvimento e ampliação de mercado muito mais vocacionado para a parte do marketing, para a parte de como posicionar o produto, de como levar o produto mais longe, sabe? Então, te dei um exemplo aqui de um frigorífico, de uma empresa privada e de uma entidade. Uma outra entidade que, como tu nomeou ali na apresentação, né, eu sou o executivo hoje, a Associação Brasileira de Brangos. Na Associação Brasileira de Brangos, ela é uma entidade, né, é uma instituição, é uma associação. Então, lá eu faço um trabalho que, como começou, hoje eu sou executivo, mas começou com um diagnóstico institucional, depois do diagnóstico, a proposição de um planejamento estratégico de longo prazo, e aí eles me contrataram para executar esse planejamento. Foi um ato logo depois do outro, né? Ato contínuo. Primeiro diagnóstico, depois planejamento, e do planejamento a execução. Algumas entidades me contratam só para o diagnóstico, outras me contratam só para o planejamento, outras me contratam para execução. Basicamente é assim. E tem umas que contratam para tudo. Posso dizer que a Prado, ela busca, vamos dizer, ao tentar identificar oportunidades e ampliar o mercado, criar uma marca, ela tenta fazer a transição entre empresas que daqui a pouco estão vendendo por preço e busca, seja empresas ou mesmo entidades, né? Por exemplo, a Brangos quer valorizar a raça Brangos para poder ter mais mercado. Sim. É a migrar da questão preço para a questão valor, ou seja, é esse tipo de trabalho que a Prado faz, que eu estou sendo bem reducionista, né? Não, eu entendi, eu entendi. Eu posso te dizer que na maior parte das vezes, sim. As pessoas querem estar melhor, as pessoas no sentido de os líderes que estão à frente desses meus clientes, né? Eles buscam um melhor posicionamento / reconhecimento do trabalho ou do serviço ou do produto que eles oferecem ao mercado. Sim, tu acertou em cheio. É basicamente isso. Já houve situações em que eu fui chamado para um plano quase que emergencial para tapar um furo de caixa, por exemplo. Olha, entidade X, aí sim eu não vou querer falar o nome, né? Mas entidade X, eu estou perdendo associados, eu estou perdendo mercado, a concorrência está me matando, eu estou no negativo, por onde que eu faço, o que eu faço, o que eu corto, como é que a gente se organiza para se posicionar melhor no mercado. Aí não era para ampliar, é para perder menos. Entende? É para não ir não ir para a parte vermelha da operação. Já fui chamado para isso também, mas na maior parte das vezes, sim, é para qualificar a imagem daquilo que faz ou que produz em busca de melhores mercados. Assim foi para Liga do Araguaia, um grupo de produtores que tem no Mato Grosso, assim é para Brangos, assim é para o Núcleo Feminino do Agronegócio, lá, entidade de mulheres que a gente atendeu no estado de São Paulo, enfim, assim são para frigorífico, cooperativa de carne, enfim, que buscam a qualificação e a melhor posicionamento no mercado daquilo que eles atuam. Muito bom. E assim, Roberto, baseado nisso, tá? Eu vou fazer essa pergunta e vou contextualizar um pouco porque te conhecendo, quero ver a tua visão específica. Nós falamos da questão da Prado buscar transformar essa migração de preço para valor. Quando a gente analisa a pecuária brasileira, e aqui nessa pergunta que eu vou fazer,
eu acho que não é necessário a questão de falarmos de ciclo pecuário, dessas questões que eu acho que a gente já vem abordando bastante, mas sim sobre a tua visão. Quando a gente fala de Brasil, o valor da tonelada no qual o Brasil vende, ele vem ainda muito baixo, né? Ele é um produtor tido como quantidade, a gente sabe, se olhar para nichos específicos, tem algumas marcas que conseguem ser vendedor de carne gourmet, o Rio Grande do Sul ele não tem como competir com essa escala em relação ao Brasil. O Brasil ele vai ter diferentes mercados e pode escolher se ele quer atender por volume ou se ele vai querer atender um mercado de nicho. Isso depende da situação estratégica de cada empresa. O Rio Grande do Sul me parece, com o Fundo Carne, que está cada vez mais próximo de ser criado algo de que o nosso professor em comum, que citasse já o Júlio, falava há muito tempo na questão da gente, não copiar o modelo uruguaio, que eu acho que já conseguiu transformar o preço em valor dentro da carne uruguaia, que a gente tinha que ter um INAC no Rio Grande do Sul, né? E hoje, baseado no como foram, inclusive tu subiu ao palco lá na Jornada Nesp desse ano para comunicar, falar sobre o Fundo Carne, é algo que a leitura que eu venho fazendo, eu acho que cada vez a gente está mais próximo disso, né? Que como tu comentaste assim, participei de algumas reuniões e pelo volume de gente que estava envolvido, eu sabia que dificilmente esse negócio ia se mexer, era muito discurso, né? E pouca ação. Mas agora, como está sendo configurado isso e as pessoas que estão envolvidas ali, eu acredito que a gente está bem perto disso. Mas, baseado nesse contexto que eu disse que eu iria fazer, eu gostaria de te ouvir, seja Brasil, por tu estar nesses diferentes estados que já está, e depois fica à vontade para falar do Rio Grande do Sul, o que falta para a gente conseguir agregar esse volume com valor e atender um maior percentual de nichos, né? De nichos, seja o Rio Grande do Sul dentro do Brasil, seja o Rio Grande do Sul dentro do mundo e seja Brasil dentro do mundo, para a gente fazer essa migração de preço para valor, Roberto. Tá, essa pergunta ela é bem ampla e ela Exato. Pode ser. Tá, ela tem tempo suficiente para ampliar. E tem vários inputs, assim, tem vários fatores que influenciam isso que nós vamos conversar aqui. Vamos lá. Em primeiro lugar, o Brasil vem sendo, talvez há 3 décadas, já quase, conhecido por ser um produtor / vendedor de carne commodity, certo? Esse é o primeiro fato. O segundo fato, nós tradicionalmente exportávamos 15% e comíamos aqui dentro 85% do que consumíamos. Isso foi de 85 para 15, agora depois foi para 20, 80, e agora está em 70, 30. 70% da carne produzida é consumida aqui e 30% é exportada. Então, o Brasil, além de um grande produtor de carne, se transformou efetivamente, não vai se transformar, se transformou no maior produtor de carne do mundo. Fornece aí para mais de 150 países. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa é que dentro desta carne produzida, praticamente, ninguém tem essa estatística, tá? O que eu vou falar agora e nem eu, mas praticamente toda a carne produzida no Brasil era uma carne commodity, com pouquíssimo valor agregado, porque não atendia os padrões mínimos daquilo que é definido no mercado de qualidade como carne de alta qualidade. Muito bem. Só que não o Brasil como um todo, não todos os pecuaristas, mas uma porção desses pecuaristas entenderam que tinham uma oportunidade. E esses caras estão protagonizando, Pedro, e tu conheces vários deles no Rio Grande do Sul, eu tenho certeza, esses produtores Brasil afora, vários deles estão protagonizando uma onda muito grande de qualidade. Então, assim, era comum antigamente tu ir num restaurante bom, seja em Porto Alegre, em Curitiba, em Florianópolis ou em São Paulo, e nos melhores cardápios ter atrelado o sinônimo de qualidade de carne ou a bandeira do Uruguai ou a bandeira da Argentina. Isso ainda acontece hoje? Sim, mas numa frequência infinitamente menor do que acontecia. E por quê? Porque boa parte da carne desses bons restaurantes Brasil afora é abastecido com marcas brasileiras.
Então, quem hoje vai num restaurante em São Paulo, tira foto do cardápio e diz, olha aqui, ó, isso aqui segue, ó, carne boa é carne argentina. Ele está tirando apenas uma foto. Porque se eu levar ele em outros 1000 restaurantes bons, a carne é brasileira. É que tem um quê de, me perdoe a palavra, tem um quê de vira-lata, das pessoas querer sempre desvalorizar o que é nosso. E não ver o tamanho da evolução que a pecuária brasileira vem oferecendo, em consequência, melhoria de carne, é miopia, é negacionismo. Ah, sim, nós seguimos com muitos problemas, como falamos aqui no começo da nossa conversa. Sim, o Brasil, o Rio Grande do Sul, o estado que tu escolheres tem muitos problemas. Mas negar o avanço, negar, como eu digo, o segundo andar, a construção do segundo andar da pecuária de corte que nós estamos falando, é negacionismo. Nós temos aí, veja os indicadores do Rio Grande do Sul, do Nespro, veja os indicadores que o Schacker oferece na empresa dele, na Integra, veja os indicadores que o Rodrigo Patucci oferece no Terra, para citar pessoas que tu mesmo trouxe e são do teu relacionamento. Meu velho, nós abatíamos boi com 5 anos, estamos abatendo com 2 anos e meio. Quando eu cheguei lá, voltando em Rondônia, eu falo isso em palestra e mostro em fotos, né? Quando eu cheguei em Rondônia, se abatia um boi de 4 anos com 17 arrobas. Hoje se abate com 2 anos e meio um boi de 21 arrobas em Rondônia. Isso em 15 anos, Pedro. Quem não entender que isso aí é uma mudança enorme de patamar e que quem ganha é a costela do novilho, a picanha da novilha e quem ganha é o consumidor, é uma pessoa que não está querendo enxergar o futuro. Então, o Brasil já não é mais... São coisas que eu não gosto, são rótulos que eu te confesso que eu não gosto. Eu não gosto do rótulo, aquele antigo, que quando nós estudávamos lá, falavam, né? Brasil é o celeiro do mundo. Eu não gosto dessa expressão. E eu também não gosto da expressão que dizem que o Brasil é um produtor de carne commodity, porque parece que ele só produz carne commodity. O Brasil é um produtor de carne. Produz muita carne commodity, sim. A maior parte da sua carne é commodity, sim. Mas se a gente olha para apenas 15, 20 anos atrás, tu tinha vergonha do valor da tonelada que nós exportávamos em dólar. Hoje essa tonelada aumentou muito e muito melhorou. Por quê? Porque quem ontem nos comprava só carne commodity, hoje está pedindo nos mesmos navios, me manda 20 containers de carne commodity e me manda um container daquela tua melhor carne que tu tem guardada aí. Então, o Brasil, a reputação mundial do Brasil não é como um produtor de carne super premium. Não é ainda. Nós vamos trabalhar pelos próximos 20, 30 anos para conseguir isso, certo? Mas as pessoas já sabem que no Brasil tem carne boa. Essa é uma mudança de patamar. O Brasil era visto como um produtor de carne barata. O Brasil ainda, sua principal competitividade no mercado internacional é por produzir carne com competitividade financeira, mas também porque eles sabem que no Brasil o Nelore não para de melhorar, o cruzamento industrial é uma realidade com raças britânicas e taurinas, que a gente, via DDG, via integração lavoura-pecuária, via irrigação em projetos que não param de se multiplicar, a gente tem conseguido produzir um novilho ou uma novilha cada vez mais jovem em idade de abate. Então, está mudando um pouco. Assim como nós exportávamos 15%, consumíamos 85%, e hoje exportamos 30% e consumimos 70%, também aquilo que era 100% commodity, talvez hoje, chute, seja 85%, 90% commodity e já uma boa parcela de carne premium. Há 20 anos atrás, Pedro, nós não tínhamos carne de qualidade regularmente oferecida em qualquer rede de supermercado do Brasil. Hoje, estimativa, levantamento com estimativa, é que a gente tenha funcionando 250 projetos de carne no Brasil. 250 marcas de carne que entregam nível de qualidade alto, não altíssimo, alto. Se tu fechar os olhos aí e pegar um papel, tenho certeza que tu, Pedro Rocha Marques, deve conhecer no mínimo umas 30 marcas de carne. No mínimo, tu deve conhecer umas 30 marcas de carne. E dessas 30 marcas de carne, eu tenho certeza que 50% delas tem mais que 5 anos. Então, isso não é uma moda, isso não é algo passageiro, isso já é uma realidade. É uma tendência, né, que a gente vê que a carne foi migrando
na questão de muito parecido com o vinho, né? Na questão de se buscar essa carne de qualidade. Um outro amigo nosso, o Miguel Cavalcante, fala muito, né? Diz que quando a carne é boa, até o consumo aumenta, né? No caso de tem o churrasco, ele comenta muito isso. Então, é a questão de... bom, para eu não me expandir muito, eu fiz a pergunta em relação a preço e valor, e é uma pergunta ampla, e falaste que já está, vamos dizer, já está dentro das estatísticas, né, não oficiais, mas por percepção de quem trabalha no mercado, como tu trabalha, já falaste que deve ter aí de 10% a 15% desse mercado de nicho. Tem pessoas que são mais negacionistas e não acreditam nisso, tá? E eu gostaria que essas pessoas subissem num carro, num avião e andassem o Brasil, porque ia ver isso. Se a gente pegar hoje as principais 10 redes de supermercado do Brasil, todas elas têm uma dezena de marcas sendo comercializadas, não marca própria. Algumas com marca própria e outras com marcas de parceiros, mas marcas que entregam qualidade. Boutique de carne em bairro, nem se fala, né? Isso tem toda hora. Lógico que, voltando, e aí tu tá vendo que eu vou fazer links do que eu te falei lá no começo, com o que nós estamos conversando agora. Por que eu valorizo o aprendizado e a minha trajetória em projetos de inovação? Porque a inovação pressupõe expansão para depois concentração, de ideias, no caso. Cerveja artesanal, o caso mais clássico. No boom das cervejarias artesanais, todo mundo jurava que as cervejas tradicionais iam sumir. O Rio Grande do Sul tinha não sei quantas cervejarias artesanais. Hoje, tem apenas uma parcela daquilo. Por quê? Porque era normal. Uma coisa é tu saber fazer uma cerveja, e outra coisa é tu abrir uma microcervejaria, né? Fazer um bom produto, eu e o Pedro se juntar e produzir a melhor costela do Rio Grande do Sul no ano de 2026, nós temos grande chance de fazer isso. Fazer isso 365 dias por ano, com resultado financeiro, com gestão, é outra coisa. Então, assim como a onda das microcervejarias passaram e hoje a cerveja artesanal que ficou é a cerveja boa que tem uma empresa saudável, nos projetos de carne também acontece muita marca que surge e some. Quem fica? Ficam as boas. Ficam aquelas que conseguem manter a constância do seu produto, da sua oferta e comunicar os seus diferenciais. E aí eu chego no ponto de começar a responder aquilo que tu perguntou. Né? Como que a gente faz para transformar preço em valor? Bom, hoje nós temos grandes adventos e o principal deles é o direito de se comunicar, inclusive gratuitamente, né? De falar, de postar, de publicar, de repercutir, de levar a informação, onde antes, há 30 anos atrás, só se tu pagasse um anúncio publicitário em TV aberta ou em emissora de rádio. Isso é possível hoje. Mas existem várias formas hoje, né? Tu tem que definir o padrão do teu produto, falando em carne, defina o padrão do teu produto, tenha ele sempre, identifique quais são os seus diferenciais e cacareje ele para o seu público-alvo. Veja que não tem nada de novo nisso tudo, é o que segue. E é isso que as pessoas estão cada vez fazendo com mais sucesso. E o Rio Grande do Sul, tu acredita que ele pode chegar nessa construção aí que estás participando do Fundo Carne? O Rio Grande do Sul tem potencial para chegar nesse valor de tonelada exportada que o Uruguai vende hoje? Tem. Tem, só que o jogo é outro, tá? Primeiro, fazer uma observação e uma ressalva. Quem está falando aqui é o Roberto, consultor, certo? Eu não posso falar em nome do Fundo Carne, certo? Eu estou falando como é a minha opinião, não é a opinião do Fundo Carne, por favor, porque eu não sou o Fundo Carne, eu estou prestando um serviço Fundo Carne. Mas, primeiro, tanto acredito que estou trabalhando para isso, né? Fui contratado e estamos praticamente terminando aqui, encerrando o trabalho em favor do Fundo Carne, entregando uma estratégia de atuação que vai dar condições do Fundo Carne cumprir os seus objetivos e ir ao mercado promover a carne gaúcha, que esse é o objetivo central. Então, eu, felizmente, Pedro, e isso eu te confesso que é um quê de realização muito grande, eu consigo trabalhar hoje com o que eu gosto, e com o que eu quero, e com pessoas que eu quero. Eu já tenho condições de escolher aquilo que eu quero trabalhar e aquilo que eu não quero trabalhar. E tanto eu acredito que uma das fotos mais claras que eu trouxe na imagem quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, na época, eu dizia, cara, o Rio Grande do Sul tem que fazer um selo de diferenciação Made in RS.
Nós somos a boutique de carne do Brasil. Eu tinha isso muito claro lá em 2010, quando eu voltei. Então, 16 anos depois, agora trabalhando em favor de uma entidade que quer se destinar a esse objetivo, a promover os diferenciais da carne gaúcha, eu tenho total convicção de que é possível. E isso passa por algo do tipo ter um plano, ter as ações, ter responsáveis, energia e determinação para fazer. E algo bastante claro que eu tenho, eu acredito, isso eu falo há bastante tempo, Pedro, e te conhecendo, eu acredito que tu também bebe dessa água. Eu acredito muito na iniciativa privada. Eu acredito na força do recurso privado, sabe? Quando tem a força do recurso privado, é lógico que o apoio do poder público é saudável, é positivo e é sempre muito bem-vindo. Mas gosto de colocá-los como apoiador. Eu prefiro o apetite, a energia e a velocidade do setor privado. Então, o Rio Grande do Sul tem essas condições. Por quê? Também tem pessoas que tiram uma foto ao contrário, né? Uma pessoa sai me ouvindo, ouve eu falar numa palestra, ou num programa de rádio, ou numa entrevista, e diz, viu, o Roberto Gresselé disse que carne boa tem em todo o Brasil, certo? Mas eu não disse que aonde mais tem carne boa, que o Rio Grande do Sul só tem carne ruim, por exemplo. Eu não disse isso. Eu disse que antigamente tu achava carne boa apenas no Rio Grande do Sul. Isso foi verdade. Agora tu acha carne boa no Rio Grande do Sul e em outros tantos estados do Brasil. O que segue sendo um ativo nosso e uma verdade? É no Rio Grande do Sul que tem a maior frequência de produção de carne boa. Então, aqui o caminho já está mais iniciado. A gente tem vários problemas, mas o trabalho aqui já está iniciado, Pedro. Nós temos que colocar uma boa embalagem no nosso produto, nós temos que comunicar os nossos diferenciais, nós temos que sair um pouco do Rio Grande do Sul para vender carne gaúcha. Nós não vamos vender carne gaúcha ficando aqui no Rio Grande do Sul. Nós não podemos achar que a gente conhece o mercado através da internet. Tu tem que entender os hábitos das pessoas, tu tem que conviver com as pessoas, e aí a gente volta no outro aspecto do início da nossa conversa. Uma das vantagens é circular pelo Brasil. Quando circula pelo Brasil, que tu vê um produto concorrente produzido em outro estado, quando tu vê como que funciona a cabeça daquele gerente comercial da rede de supermercados, que tu vê qual é o principal problema dos caras que... Não adianta tu querer sair para o Brasil Central e oferecer picanha para a rede de supermercado. Picanha todo mundo tem. A questão é oferecer aquilo que eles não têm. Quais são as oportunidades que estão ficando em aberto numa gôndola? O que é um aspecto que é legal promover como diferenciação? Por exemplo, a lida do campo, a identidade do gaúcho, o semblante do gaúcho, a fisionomia, a relação com o cavalo, isso é um enorme de um ativo. Isso precisa ser embalado, isso precisa ser explicado. Que muitas vezes projetos de carne fazem isso. E felizmente, para nossa felicidade, nós estamos cada vez vendo mais isso. A ponto do Pantanal se dar conta e começar a fazer isso também. Porque assim como tem o gaúcho, um ícone da produção pecuária aqui no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso tem o homem pantaneiro, que tem uma tradição muito bonita, que tem a sua própria cultura, que tem uma enorme relação com o cavalo também. Eu não estou comparando, eu estou dando 2 exemplos de ativos, e diz, mas isso é importante comunicar? Totalmente importante. No mercado de carne premium, por exemplo, falar que carne é macia não é diferencial, é o básico. Falar que carne tem marmoreio não é diferencial. Isto hoje em dia é o básico. As pessoas estão atrás de outros atributos, sobretudo aqueles mercados que remuneram bem. Então, sim, Pedro, tem um potencial gigante. O Rio Grande do Sul, projetos gaúchos, vamos colocar assim, não Rio Grande do Sul, projetos gaúchos já estão fazendo isso. Eu não quero citar nenhum aqui para não deixar ninguém de fora, mas tem aí, no mínimo, 3 ou 4 frigoríficos que estão aproveitando e muito bem a onda da carne de qualidade, frigoríficos gaúchos, vendendo carne gaúcha muito bem posicionada dentro e fora do nosso estado. Desculpa se me alonguei, mas é que precisava desse todo aí. Não, com certeza, ficou bem contextualizado.
E falaste da questão de que o mercado premium, falar de carne macia e vamos dizer, com uma boa espessura de gordura, os atributos, vamos dizer, organolépticos da carne, é algo que vamos dizer, vai ser repetitivo dentro desse mercado. E o que seria o diferencial para esse mercado premium? Bom, aí a nossa joia da coroa, eu sigo acreditando no pasto, né? Sigo acreditando. Nós temos coisas, elementos como a raça do boi, o pasto de inverno, o pasto de verão, o pasto cultivado de inverno, o pasto cultivado de verão, o potencial de integração lavoura-pecuária, a cultura gaúcha produtora de carne, tudo isso tem que ir para dentro de uma embalagem. Tudo isso tem que ir para dentro da embalagem. Veja que não para de se multiplicar, e quem fez isso é a maior agência de marketing do mundo, chamada Instagram, né? O Instagram funciona como uma agência de marketing de qualquer pessoa. E tem produtores rurais que, com muita habilidade e sensibilidade, já estão fazendo isso. Eles colocam os diferenciais do seu touro, do seu gado, dos seus novilhos, ou da carne que ele ajuda a produzir, na linha que ele está, e já colocam esses diferenciais. Então, mostrar para o Brasil, e eu estou falando do Brasil, do Oiapoque ao Achuí, que o Rio Grande do Sul, sim, é um importante produtor de carne de qualidade. Que nós temos carne de qualidade, a comunicação é chave para isso. Qual é o grande desafio, na minha opinião, tá? Se eu tivesse que listar, nós listaríamos 10, 15 coisas aqui. Mas tem dois que me parecem ser dois dos grandes principais. Nós precisamos ter esse boi bom que a gente tem no Rio Grande do Sul, nós precisamos ter em maior quantidade, e isso passa por como é que se chama? Por terminação. O Rio Grande do Sul nasce muito terneiro bom no Rio Grande do Sul. Olha que frase dura eu vou usar agora, e meio antepática. Nasce muito terneiro bom no Rio Grande do Sul, e uma boa parte desses terneiros não viram bons bois. Me entende? Por quê? Porque em algum momento falta alguma coisa para ele ser aquela costela de R$70 o quilo. Nasce muito boi bom, muito terneiro bom. Não vou citar aqui, mas a gente sabe que em alguns programas de carne certificada, 30%, 40% dos animais candidatos à certificação reprovam por insuficiente cobertura de gordura. Olha que pecado capital. Tu comprou uma dose, vamos pegar um preço médio aí de uma dose de sêmen, R$15, R$20. Aí tu vai lá para tu diferenciar a tua produção de terneiros, tu compra a dose de sêmen de touros de R$40, de R$50, de R$60. E tu não leva ele a ser um bom novilho. Olha que dinheiro sendo colocado fora. Então, isso me parece ser uma dificuldade. Nós precisávamos ser mais profissionais na terminação, na recria e na terminação de bois bons destinados ao abate no Rio Grande do Sul. Um outro desafio que nos falta é logística. Nós, por incrível que pareça, ficamos ainda meio num canto do Brasil. Olha como está Rondônia. Rondônia está mais longe de São Paulo do que o Rio Grande do Sul, certo? Logisticamente, Rondônia está mais perto do que o Rio Grande do Sul. Nós ainda, esse nosso isolamento ferroviário, essa saída por apenas um porto, a baixa qualidade da infraestrutura da malha rodoviária, isso é um problema sério para nós. E aí teriam outros problemas, mas eu atrelo esses dois como alguns limitantes. Nós não temos o boi na frequência que a gente precisaria e nós temos problemas sérios de logística. E tá, já que eu falei dois, mas eu vou colocar um terceiro, tá? Eu vou colocar um terceiro, eu não me aguento. Eu gostaria que algumas das nossas lideranças, até mesmo produtores rurais, frequentassem mais o Brasil. E isso também é algo que muitas vezes não é muito bem digerido por pessoas que me escutam, mas é sempre uma fala querendo o bem das pessoas. Se a gente circulasse mais no Brasil, a gente entenderia muito mais facilmente que muitas vezes, Pedro Rocha Marques, a oportunidade está em Curitiba e não está em Israel ou não está no Reino Unido. Que a oportunidade, a lacuna de mercado está em Ribeirão Preto e não está na Bélgica. Tu não precisa te curvar a tudo que é tipo de protocolo para atravessar
o mar com 2, 3 containers. Tu poderia fornecer isso para a melhor casa de carne de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A gente tem que ficar mais louco e mais insatisfeito e mais inquieto é quando a gente vê carne entrando no Rio Grande do Sul para competir por qualidade. Por preço é natural que entre. A carne barata busca encaixe comercial de acordo com PIB per capita. A carne barata vem atrás disso. Os churrascos da tua Itaqui, da minha Santana do Livramento, sobretudo hoje são feitas com costelas produzidas no Mato Grosso. Eu tenho certeza disso. Porque é impossível o Rio Grande do Sul produzir uma costela que chegue num açougue legalmente, oficialmente, certificado, por R$ 27,00 o quilo. Vai em qualquer atacado, aí daqui, São Borja, Uruguaiana, Livramento, onde tu quiser, e vê se tu não acha costela por R$ 27,00. Quando tu achar, tu vira o rótulo e me diz de onde é que ela é. Essa briga não me causa problema. Eu não fico aborrecido com essa disputa. Eu fico aborrecido com a disputa quando, no melhor restaurante de Porto Alegre, alguém promove uma carne que não é a carne gaúcha, sendo que ali tem espaço e margem para colocar preço bom. Muito legal. E eu gostei de explorar sobre esses pontos que falaste da questão do desafio logístico, constância de produto, que para garantir, para a gente ter uma marca, tu tem que, vamos dizer, o que determina o McDonald's como o Júlio falava muito nas aulas, eu vou comer McDonald's em Porto Alegre, vou comer na Rússia, é o mesmo tipo de hambúrguer, né? Então tem um padrão e por isso que a marca é tão valorizada. E a questão das marcas, que inclusive falaste da questão, muitas começaram, outras estão conseguindo seguir, outras perderam, é por causa disso, porque a falta de padrão e constância do produto, né? E a parte logística nem se fala. Mas por que eu queria aprofundar tanto isso, Roberto? Porque, assim, o que eu acredito, queria ouvir a tua opinião. Que se o Rio Grande do Sul consegue ter uma constância e se tornar um grande fornecedor de mercado de nicho, Curitiba, São Paulo, Ribeirão Preto, algumas cidades que citaste, a gente passa a ter, porque o que acontece? Por que a gente não tem essa constância de boi? Porque a grande maioria das fazendas, né, no caso, vamos dizer, o Lobato fala muito isso, a maioria das fazendas são pequenas, mas quem toca o mercado são fazendas grandes, né, que está concentrado na mão de não muita gente, são esses formadores de volume. Esses caras, eles foram habituados, a grande maioria, hoje quando tá os filhos já mudou um pouco, mas a grande maioria, os caras cresceram numa época de inflação, né? Onde o imprevisível era constante. Então, são pessoas que, na sua maioria, têm dificuldade em querer aportar um grande número de insumos, sabendo que o negócio é cíclico, né? Mas, no momento que a gente faz esse caminho e consegue consagrar a carne gaúcha como uma carne que seja que ela atenda o nicho, eu acredito que essa oscilação entre ciclo tenderia a diminuir, né? Porque é o que a gente vê no Uruguai. Então, gostaria de te ouvir sobre isso, ver se tu acha que isso pode ser um caminho e comunique, como tu sabe comunicar, isso para que os produtores que estão nos ouvindo entendam a importância disso, porque eu sei que, assim, por exemplo, também no início da minha profissão, eu criticava muito, né, a parte de produtores, o cara muito forte, assim, vamos ter que produzir, melhorar a recria, tem que... acabou o cara tem um arroz integrado, o arroz está em baixa, aporta na pecuária e tal, mas a gente sabe que cada um tem a sua lógica de negócio, né, e alguns dentro dessa lógica seguem expandindo nos dias de hoje, né, então ou seja, o seu modelo de negócio não atende a marca Rio Grande nem a marca País, mas atende o interesse dele, né, no caso, e da família dele, e acaba expandindo. Comunica para nós assim, a importância disso tudo que a gente conversou e está conversando até agora, da questão desses desafios serem solucionados. O segredo ou a resposta é dada já por produtores gaúchos. De novo, eu não quero expor nome de ninguém e nenhuma empresa, mas se a gente fizesse uma lista dos 5 principais produtores de carne de qualidade do Rio Grande do Sul, 5 principais indústrias frigoríficas, tá? Tu pode ter certeza que cada uma dessas 5 tem no mínimo 20 ou 30 fornecedores fiéis. E o que é fiéis? Arranjados comercialmente.
Ah, mas o preço do boi sobe, o preço do boi desce, ciclo de alta, ciclo de baixa. Isso acontece para todo mundo. Para estes caras que estão conectados com a indústria, que são parceiros fiéis, que jogam junto, menos. É a mesma coisa do viés da integração lavoura-pecuária. Qual é a grande questão de ter pecuária numa engrenagem de agricultura? Ele te dá uma maior estabilidade em períodos de crise. Ele evita prejuízo? Não. Ele evita o rombo. Talvez ele evita o rombo. Talvez o boi, numa derrocada de lavoura, evita a falência por completo. E o inverso é verdadeiro. Tem vezes que a lavoura salva a pecuária também, certo? Exato. Então, basicamente, quando tu tem um frigorífico muito bem localizado no Rio Grande do Sul, que tem 3 ou 4 marcas de carne já consagradas no mercado, quando tu vai para trás e estuda isso, certo que aí tem 20, 30 fornecedores fiéis, que entenderam que tudo bem, o preço de vez em quando vai subir, tem vezes que o vento sopra mais a favor do frigorífico, tem vezes que sopra mais a favor do produtor. Mas eu faz 10 anos que forneço carne para este frigorífico e no meu negócio a oscilação é menor. Essas cabeças mais jovens, e eu falo isso com muito respeito, porque tudo isso que nós temos e nós chamamos de pecuária gaúcha e pecuária brasileira, agora, recentemente, vem sendo feito por nós. Foi feito pelos homens de cabeça branca, né? Então, a eles, sempre o meu eterno reconhecimento. Foi esses caras que abriram o Pantanal, que abriram o Mato Grosso, que abriram a Serra Gaúcha e que abriram os banhados do Rio Grande do Sul. Só que os filhos deles hoje, os netos dele hoje, com um mundo completamente mais globalizado, com fartura de informação, com uma visão de negócio, com outras formações atuando em favor da pecuária, hoje a gente tem muito advogado de sucesso que gerencia as fazendas da sua família. Hoje a gente tem muito bons economistas que investem em bolsa de valores que administram a sua... Nós temos médicos, nós temos um veterinário hoje que tem um mundo muito maior do que os veterinários conseguiam frequentar no mundo passado. A gente tem zootecnistas, agrônomos, pessoas que se qualificaram. Estas pessoas estão dando um dinamismo maior para as propriedades. E aí, se ele tem uma empresa na cidade e ele conduz de uma forma, ele vê que uma das formas de fazer isso é a fidelidade, a associação, um movimento de cadeia fixo com a indústria. E mais inteligente ainda, na minha opinião, são aqueles que são parceiros de 2 indústrias. Se eu sou um bom parceiro da empresa Y e sou conhecido por ano após ano entregar novilhos, ter escala de abate prevista, ter um compromisso ou no contrato ou no fio do bigode, que esse ano eu vou te entregar 3 mil novilhos, isso já é nota 10. Se ele conseguir fazer com 2 parceiros, menor a possibilidade ainda de risco ou de perda. Ele minimiza isso, porque ele sempre está não só com uma ficha, né? Ele está sempre distribuindo a possibilidade. Então, a resposta está aqui dentro. Tu certamente conhece pessoas, as dezenas, assim como eu conheço, que já fazem isso. Nós temos bons invernadores que são há anos parceiro do frigorífico tal, ali daquela cidade, ou daquele ali. E isso é uma máxima, isso tem se multiplicado. Eu vejo isso com muita clareza, Pedro. Muito bom isso aí. Bom, cara, a gente está chegando no nosso final, o papo bom corre rápido, né? E deixa a tua mensagem final aí, Roberto, da questão de tudo isso que a gente conversou, e seguramente vamos voltar a te contactar, porque tivemos mais assuntos para explorar, mas como é o perfil do Horizonte, a gente gosta de explorar cada assunto bem a fundo para ficar algo bem explorado, né? Nenhum assunto capenga. E fica à vontade e informa também as tuas redes sociais, aí onde o pessoal pode te encontrar. Quem tiver a fim de buscar os trabalhos da Prado aí, do Roberto, da Cristina, fica à vontade e aí depois eu me encaminho para o encerramento. E mais uma vez, cara, muito obrigado. Como eu imaginava, foi um bate-papo muito assertivo, profundo, detalhado e informativo para quem quer buscar atingir um mercado de qualidade. Tá bem, muito obrigado, Pedrinho, muito obrigado pelo convite. Tu sabe que eu tenho uma consideração muito grande por ti, tu é uma pessoa muito bem informada, muito sério. E, assim, a gente acabou a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo,
bate-papo acabou indo para o lado mais do mercado da carne, que é normal, as pessoas me enxergam mais para esse lado, né? Mas se eu pudesse deixar uma mensagem final, para olhar um pouco mais para o outro lado da minha atuação, que é o projetos de desenvolvimento do agronegócio. Muito do que o Rio Grande do Sul padece, Pedro, e a gente vê como falta hoje, foi porque faltaram bons planos no passado. Sabe? Se nós tivéssemos tido um plano há 20, 30 anos atrás, o Rio Grande do Sul hoje, em termos de carne, seria líder de mercado. Eu tenho certeza do que eu estou te dizendo. Então, é muito necessário, eu queria passar uma caneta marca-texto nesta fala final e nesta consideração final a ti aqui, que é produtor rural, seja na sua empresa rural, na sua propriedade rural, seja na cooperativa, na associação que você faça parte, ou no governo do estado do Rio Grande do Sul como um todo, o Rio Grande do Sul precisa de projetos, de planos. Eu quero transformar a carne gaúcha numa carne reconhecida nacional e mundialmente. Tá bom, esse é o objetivo final. Como que eu vou fazer isso? Em quanto tempo? Com quais ações? Com que recurso? Quem serão as pessoas? Que é basicamente, nesse exemplo, o que o Fundo Carne está desenhando para fazer. Mas o Rio Grande do Sul não pode ser, e aqui está um grande pecado capital, a gente viu a desestruturação logística das nossas estradas. Pedro, nós moramos num estado, que aí sim é uma parte que me envergonha, nós moramos num estado que, se não me falha a memória, nós temos 2 rodovias duplicadas. 2. Duplicadas que eu digo de ponta a ponta. Duplicadas. Isso é um pecado. Isso é um pecado capital para alguém que quer ser protagonista. E isso só aconteceu porque nós não temos um plano de desenvolvimento. Tem os candidatos em época de eleição e apresentam seus projetos, né? Mas é o projeto para conquistar voto, não necessariamente o projeto de desenvolvimento. Então, essa linha de atuação da minha empresa de construir projetos de desenvolvimento de longo prazo para entidades e empresas do agronegócio é algo que eu gostaria que ficasse muito gravado na cabeça das pessoas, que essa é uma necessidade difícil, uma entidade que não precise disso e que não tenha uma oportunidade de qualificar a sua atuação ao contratar um serviço desse. Quem me encontra no endereço do site prado.agr.br, né? Se botar Prado Estratégias para Agronegócio no Google, vai achar. E na minha rede social, Roberto Gresselé, no Instagram, ali todo mundo conversa comigo, se comunica, a gente troca bastante informação. Mais uma vez, uma satisfação ter conversado contigo aqui, estou sempre à tua disposição e muito provavelmente agora, em breve, na Expo Inter, a gente vai se encontrar. Com certeza, vamos conversar. Citar mais uma vez os nossos parceiros, né, para a gente poder encerrar, e foi um rico bate-papo. Gamaju Agrícola, Veterinária Marquesinal, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal e MSD Saúde Animal. E não se esqueça que a sua participação é muito importante. Deixe, então, seu comentário, sugestão, crítica em qualquer um dos canais disponíveis. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo episódio do Horizonte Agrocast. Este que é um projeto da Pecuária PRM. Um grande abraço, uma ótima semana e fiquem com Deus. Valeu!